eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. No programa de hoje nós estamos recebendo o Dr. Denildo Veríssimo, que é neurocirurgião do Centro de Oncologia do Paraná, o COP. Tudo bem, Dr. Denildo? Tudo bem, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Obrigada a você por aceitar nosso convite. E hoje a gente vai falar de um tema super atual, que é a utilização da inteligência artificial na medicina. Doutor Denildo, conte pra gente de que forma que a inteligência artificial ela pode e ela vem sendo utilizada na área médica. Perfeito. Antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente contextualizar o que é inteligência artificial. Com certeza. Então, assim, a gente comparando, por exemplo, um cachorrinho que a gente está treinando, sim, a gente passa um comando para ele e a gente treina, né, para que ele traga umas respostas para a gente, né, um tipo de movimento e tudo mais. Só que essa inteligência do cachorrinho é uma inteligência muito primária. Sim. Tá? Vamos imaginar que a gente tenha um volume de informação enorme. Por exemplo, um conjunto de proteínas, um conjunto de dados de uma população, ou um conjunto de genes, por exemplo, de uma patologia específica. Sim. Ou até, por exemplo, o conjunto de dados de uma constelação de estrelas, por exemplo. Tá? Então, isso é um volume de informação muito grande que, se a gente, como ser humano, fôssemos tabular essas informações, a gente poderia demorar anos para poder decodificar e achar padrões, por exemplo. Sim. Com a inteligência artificial, hoje, a gente consegue, de forma muito mais rápida e com algoritmos, achar esses padrões para que algumas respostas sejam atingidas de forma muito mais rápida. Tá? Falando especificamente da área de saúde, por exemplo, em exames de imagem, por exemplo, em que os pixels hoje estão numa definição cada vez maior, a gente tem milhões de pixels num conjunto de uma imagem que determinados padrões que não são vistos pelo olho humano podem ser vistos pela informática. Sim. E daí, a partir disso, gerar padrões que consigam identificar patologias de uma forma muito mais precoce. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode utilizar a inteligência hoje na área de saúde. Patologias que muitas vezes têm uma interligação com genes muito intensa. Sim. A gente consegue gerar um mapa de genes dos pacientes e daí, a partir disso, inferir se esse paciente pode ou não desenvolver algum tipo de patologia no futuro, né? Por exemplo, tem o câncer de mama hoje, né? A gente sabe que tem artistas, por exemplo, que tiraram as mamas precocemente porque sabiam que tinham determinados conjuntos de genes que Sim. poderiam gerar patologias no futuro. Então, isso é uma coisa que a IA pode nos ajudar na prevenção e até no tratamento de patologias. E quais os desafios na utilização da inteligência artificial? A gente sabe que em todas as áreas, muitas vezes as pessoas têm medo, a inteligência artificial ela vai substituir o profissional, ela vai substituir o homem, ela é uma ferramenta a serviço das pessoas. Como que isso funciona na medicina? Tá. Então, em termos de desafio especificamente hoje, existem limitações de aferição de dados, Sim. que, óbvio, comparando com 10 anos atrás, por exemplo, a gente está muito além. Mas essa aferição hoje ainda precisa de um desenvolvimento muito maior. Além disso, os custos disso ainda estão muito elevados. Tá? Sim. E considerando que a IA ela é um padrão matemático, né, um conjunto de padrões, assim, né, ele deve ser sempre conferido pelo ser humano, tá? Então ele pode ajudar em termos de tabulação de dados, de eficiência de tabulação de dados, mas a conferência e a aplicabilidade disso deve ser sempre conferido pelo ser humano. Sim. Tem outras coisas, por exemplo, que a gente tem que levar em conta, que muitas vezes esses algoritmos eles podem refletir, por exemplo, determinados tipos de preconceitos nossos, e isso pode
extrapolar algum tipo de resultado que pode atrapalhar algum tipo de, digamos assim, de avaliação Sim. de determinado grupo de pacientes. Tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta que nos ajuda muito, que nos faz ganhar tempo, a acurácia em termos de tipo de resultado que a gente quer. No entanto, a conferência desse tipo de resultado deve ser sempre feita. Perfeito. E como o doutor falou ali no começo, a inteligência artificial ela já vem sendo utilizada, por exemplo, no caso do câncer de mama, para fazer esse mapeamento genético, para saber se lá na frente eu vou ter uma doença ou não. Ela vai ser cada vez mais utilizada para detecção de doenças, para tratamentos cada vez mais precoces e menos invasivos? Com certeza, Patrícia. Hoje já tem casos, por exemplo, de exames de mamografia de pacientes que foram feitos, por exemplo, há 5 anos, Sim. em que teria sido visto como um exame normal e que um pequeno pontinho que nem era visível ao olho humano foi identificado pela IA como um possível câncer, e ele foi acompanhado durante vários anos e se confirmou. Então isso trouxe uma possibilidade de cura para esses pacientes que nunca foi visto antes. Sim. Tá? Hoje, por exemplo, existe tecnologia de a gente estar fazendo uma cirurgia de um tumor cerebral, que muitas vezes o tumor ele não tem uma característica morfológica tão diferente do cérebro que é normal, digamos assim, próximo ali do tumor, mas com essas tecnologias ele consegue nos dizer, a partir dos padrões de proteínas presentes ali, onde nós devemos parar, e isso traz uma possibilidade muito menor de sequelas ao paciente submetido ao tratamento neurocirúrgico. Perfeito. Então, além do mais, por exemplo, se a gente pegar um grande número de dados de populações, por exemplo, para ver se um determinado tratamento foi eficaz ou não, sei lá, se pegar milhares de pessoas que se submeteram a uma quimioterapia, por exemplo, para a gente ter um retorno, se esse tratamento ele foi eficaz ou não, se a gente não usar a IA, isso pode demorar muitos anos, e com a IA isso pode demorar até poucos dias. Sim. Então eu acho que é uma tecnologia que não vai nos abandonar, que vai nos ajudar, só que nós temos também que ter cuidado, tá? Sim. Porque por ser uma ferramenta muito poderosa, ela pode trazer consequências negativas também. Essas informações elas podem cair em mãos erradas e causar prejuízos. Então, como toda tecnologia nova, isso tem que ser visto sempre com muito cuidado e com muita cautela para que seja utilizada apenas para o benefício dos seres humanos. Com certeza. Da humanidade em si, né? Com certeza. Falando especificamente de neurocirurgia, que é a sua área de atuação, como que estão as pesquisas, o que tem aí no Brasil e no mundo de mais moderno nessa área de IA? Do ponto de vista da neurocirurgia, hoje a IA ela é muito utilizada primariamente pelos exames de imagem, né? Então, como eu falei antes, hoje a definição, o tempo de aquisição é um tempo que é muito menor, o paciente precisa permanecer muito menos tempo numa máquina de ressonância magnética que não é tão agradável assim. Sim. E em termos de resultado, assim, a gente tem uma eficácia muito maior. Como eu falei antes também, a questão do intraoperatório, em que a gente tem tecnologia para conseguir identificar a interface tumor-cérebro de uma forma muito mais eficiente e menos perigosa para o paciente, também já está presente assim, no nosso cotidiano. Falando especificamente sobre o nosso trabalho feito Sim. com a Fiocruz Paraná, existem muitos pacientes que chegam até a gente com tumores cerebrais que identificam, por exemplo, esses tumores apenas quando eles estão muito avançados, com sintomas realmente que já são bem graves, e a possibilidade de cura desses pacientes é muito mais baixa. Além disso,
tem pacientes que chegam com patologias cerebrais que, mesmo com a tecnologia dos exames pré-cirúrgicos hoje, a gente fica na dúvida do que pode ser. Será que é um abscesso? Será que é um tumor? Será que daria, por exemplo, para a gente tratar só com antibiótico ou só com químio? Ou será que precisaria fazer uma cirurgia para retirar isso ou não? Muitas vezes, na dúvida, é necessário fazer uma cirurgia para retirar um pedaço dessa lesão para a gente poder estudar melhor e assim oferecer o tratamento que o paciente precisa. No estudo que nós estamos fazendo, existe um foco na conversa entre essas lesões cerebrais e o sistema imune que o paciente apresenta contra essas patologias. Então, essas conversas, esse tipo de reação química que existe entre as células brancas e esse tipo de lesão gera um padrão de reações moleculares que, através da IA, nós estamos tentando identificar esses padrões e, assim, a gente poder oferecer a possibilidade a esses doentes de conseguir identificarmos essas patologias através de uma coleta de um sangue periférico, por exemplo, sem a necessidade de uma cirurgia, de uma biópsia que pode trazer riscos, como sangramentos, deficiências neurológicas, infecções e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente está focando muito, ou seja, num tipo de medicina menos invasiva, com menos risco e com alta eficiência. Perfeito. Doutor Denildo, como que o senhor vê, considerando aí toda a tecnologia, todo esse avanço que nós temos vivido, como que o senhor vê o futuro da medicina e da neurocirurgia nos próximos anos? Claro, é um sonho de toda a comunidade de saúde que a gente consiga oferecer um tratamento personalizado para cada paciente. Sim. Com a tecnologia, com o conjunto de informações que a gente consegue aferir hoje do paciente, seja do ponto de vista de genes, seja de proteínas, ou seja de dados populacionais, na junção de todas essas informações, a gente poder oferecer um tratamento que seja mais direcionado para cada paciente. Então, é possível que no futuro, ao invés da gente chegar assim, sei lá, pegar o peso do paciente, pegar a idade do paciente e o sexo, por exemplo, do paciente, que são 3 informações básicas, a gente poder fazer um estudo de todas essas informações pormenorizadas que eu falei antes, e ao invés de fazer um tipo de remédio único para todos os pacientes, a gente oferecer assim, essa vai ser uma quimioterapia específica para a Patrícia. Nos o livro, tomara que nunca precise, né? Exatamente. Mas essa vai ser uma quimioterapia que tende a ter uma eficiência muito maior especificamente para a Patrícia. Certo. Ou para aquele determinado tipo de tumor com aquelas características específicas daquele tumor, já que cada paciente é único. Então a gente tem que usar hoje toda a tecnologia, tanto de aferência quanto de tabulação de informações, em prol do melhor tratamento para cada paciente. Perfeito, doutor Denildo, esse assunto é de extrema relevância, a gente poderia ficar horas conversando, mas como o nosso tempo é curto, para as pessoas que estão nos assistindo, estão passando por algum problema e querem utilizar essas tecnologias mais avançadas para detecção de doença, para tratamento, marcar consulta, como que elas entram em contato com o COP? Claro, Patrícia, para a gente será um prazer recebê-los, tá? Vocês podem achar todas as informações da nossa clínica pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, que vocês podem conferir aqui. Pelo Instagram também, que eu alimento, que é específico de neurocirurgia, mas que vocês podem acessar tanto vídeos de cirurgias quanto informações que a gente conversou hoje aqui. Para a gente vai ser um prazer recebê-los e o que precisar, estaremos sempre aqui. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações e sucesso nas pesquisas. Muito obrigado, gente. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixa aqui embaixo nos comentários
sugestões para as próximas entrevistas. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.